Você já olhou no rosto de alguém e sentiu que alguma coisa estava errada, mas não sabia explicar o quê? A gente passa a vida toda tentando entender as outras pessoas. Desde bebê, a gente reconhece o sorriso da nossa mãe. E ao longo da vida, o que fazemos quase o tempo todo é tentar decifrar rostos. A questão é, será que realmente a gente sabe o que está procurando? E hoje eu quero te guiar por um caminho diferente. Um caminho que vai mudar a forma como você observa. E principalmente como é que você se conecta com as pessoas. Rostos são mapas onde tudo começa. A linguagem não verbal começa no rosto. Ele é o primeiro lugar onde as emoções aparecem. Quando estamos confortáveis, o rosto se solta, a testa relaxa, os olhos brilham, os lábios ganham forma, o queixo fica solto. Mas quando sentimos desconforto, o corpo avisa, a testa se franze, os olhos se apertam, o queixo se retrai e treme. Às vezes a mão vai direto ao rosto, como se quisesse proteger algo. E tudo isso acontece em milésimos de segundos. E o mais incrível, você percebe, mesmo sem você entender conscientemente, mas você percebe. Então, como lemos os rostos? E a leitura começa lá no topo, o cabelo, a cor, o estado, se está bagunçado, se está molhado. E tudo isso nos dá pistas. Aí depois vem a testa. Se está lisa, pode indicar calma. Se está franzida, pode ser um sinal de alerta. As sobrancelhas também falam. Quando você levanta as sobrancelhas ao ver alguém, isso é um gesto de reconhecimento universal. A área entre os olhos, chamada de glabela, mostra rejeição, dúvida, irritação. O nariz se contrai quando sentimos nojo. E os lábios? Os lábios dizem tanto quanto os olhos. Ele mostra um sorriso verdadeiro, um sorriso forçado, um lábio pressionado. Tudo comunica. E você pode aprender a ler esses sinais. What do you say now, Dr. Lang? O sorriso é a maior armadilha e o maior presente. Sorrisos enganam, mas também revelam. Tem sorriso social, sorriso curioso, sorriso reservado, nervoso, interessado. E cada um deles tem uma intenção diferente. Às vezes você acha que alguém está feliz, mas por trás daquele sorriso tem medo, tensão ou rejeição. E sabe qual o que é mais louco? A gente aprendeu a detectar isso desde bebê. Você não sabe colocar isso em palavras, né? Mas a sua mente reconhece. A linguagem facial é uma coisa que carregamos desde sempre. Só que com o treino, ela se torna uma ferramenta poderosa. That's the truth. Thank you. E se você ainda não vê o rosto inteiro, ainda dá para ler a outra pessoa? Bom, nos últimos anos, com o uso de máscaras, muita gente se perguntou, né? Como eu vou saber o que a outra pessoa está sentindo se eu não vejo a boca dela? Mas a verdade é que o rosto não mente. Mesmo com metade coberta, apenas com os olhos à vista e a sobrancelha e a testa, elas continuam transmitindo emoções. A gente vê a tensão, a gente vê o sorriso nos olhos. Um exemplo simples é um aperto no canto dos olhos, quando alguém sorri de verdade. E isso não tem como fugir. Thing really well, but do me a favor, save it for the customers, all right? Look, Prince John, he's a mid-level. E aí, quando a face não está acessível, você pode ver no corpo. As mãos, os ombros, polegares, posição dos pés, tudo passa a se comunicar ainda mais. A leitura muda, mas não desaparece. E se você estiver conversando com alguém virtualmente, né, no mundo virtual, muda alguma coisa? Então, nos encontros online, a leitura é diferente. Porque a gente vê menos a outra pessoa. Às vezes só do peito pra cima, às vezes só o rosto. E isso muda tudo. Um erro muito comum é as pessoas olharem demais, fixamente para a câmera. E isso pode causar desconforto na outra pessoa. Usa um pequeno ângulo de inclinação ali para criar uma sensação mais humana. E aí quando você se inclina levemente, a outra pessoa também se solta. E a sincronia gera conexão. E nos ambientes virtuais, ser consciente dos seus gestos, expressões e tom de voz é ainda mais importante. Porque a câmera amplifica tudo. Thanks, Charlie. Dr. Lightman. E quando acontece do rosto mostrar dois sentimentos ao mesmo tempo? Isso mesmo. Você já olhou para alguém e pensou, tem alguma coisa estranha nesse olhar. E às vezes isso pode ser porque o rosto está mostrando duas emoções ao mesmo tempo. Um lado do rosto parece feliz, o outro parece contido. Isso pode ser inconsciente ou um sinal de conflito interno. Um jeito interessante de você ver isso é, pega uma foto, cubra metade do rosto, depois cubra a outra metade e muitas vezes você verá duas expressões diferentes. E isso mostra algo que não está sendo completamente revelado. Então, em ambientes de vendas, entrevistas, negociações, preste muita atenção nisso, isso é ouro. E por que tudo isso importa tanto, né? Sabe por que a gente foca tanto nos rostos? É porque é por ela que nós validamos as emoções. É com o rosto que a gente
que se importa, que compreendemos, que estamos presentes. E é quando aprendemos a ler melhor as expressões. Não só entendemos ao outro, a gente entende mais de nós mesmos. A nossa linguagem corporal não é só uma ferramenta, ela é um reflexo e também uma escolha. Desde o dia que você nasceu, você aprendeu a olhar, a entender, a sentir. E isso nunca parou. Seu cérebro sempre está lendo rostos ao redor de você. A questão é, você está prestando atenção de verdade? Ou está perdendo informações preciosas porque não sabe observar? Comece a reparar mais nas expressões, nos olhos, na testa, nos lábios. Treine o olhar, porque aprender a ler os outros também é se posicionar melhor no mundo. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. E eu te vejo no próximo vídeo.